pessoal, então depois de todos esses conceitos apresentados, eu vou fazer uma demonstração de como seria uma consultoria visagista completa. Como eu já falei, vocês não precisam usar ela sempre completa, vocês podem usar partes dela, né? Vocês fiquem bem à vontade. E aí também cada um na sua área de atuação. Tem pessoas que vão trabalhar com cabelo, com consultoria de imagem, enfim, né? Cada um dentro da sua área de atuação vai pegar a parte que mais vai se adequar ao dia a dia de vocês. Mas eu vou fazer aqui uma completa. Quando a gente faz uma consultoria completa, claro, a gente já recebi aqui a minha cliente, já ofereci café para ela, né? A gente já deu um oi assim. E aí, desde esse momento que eu recebi a cliente, eu já olhei para ela como ela caminha, como ela tá vestida, né? Embora eu não tenha feito nenhum comentário a respeito disso, né? Mas eu já tô ali analisando. Quando eu sento para fazer a minha análise visagista, o ideal é sempre que eu esteja no mesmo nível que ela e não acima, porque se eu estiver acima, dá aquela sensação de que eu estou comandando ali, né, a conversa, eu que vou determinar o que ela deve fazer, e não é essa a ideia. A ideia é que a gente troque algumas informações. Também eu não fico abaixo, né, porque abaixo dá uma sensação de inferioridade, eu estou ali também como uma expert no assunto que é o visagismo. Então a gente fica no mesmo nível, né, para estar conversando. E aí a primeira coisa que eu faço é pegar os dados, né, nome completo, idade. Muitas vezes as pessoas, mulheres, têm problema de dizer a idade. A gente pode até, se ela não quiser dizer exatamente a idade, um aproximado, né, que isso é interessante. Se é casado, se tem filhos, qual é a rotina, enfim, tudo sobre a vida dela, né? E é aquilo que a gente já falou nos outros módulos, que é saber o que ela gosta, quais são os gostos e principalmente o que não gosta, né? Porque eu não posso colocar uma proposta de alguma coisa que pode ser muito legal na teoria, mas ela vai chegar em casa, ela não vai usar, porque ela não gosta, nunca gostou e não vai usar mesmo, assim, essa que é a verdade, tá? Então a primeira etapa, e não é rápido, peguem o tempo que vocês quiserem para fazer essa entrevista, né? Perguntar o que é que ela gosta, o que mudou na vida dela nos últimos anos, nos últimos meses, mudou de cidade, de emprego, tudo, tá? Então peguem seu tempo, conversem, analisem. Então, na ficha tem ali o primeiro diagnóstico, que é o diagnóstico com D. O que é o diagnóstico com D? É saber se o rosto ele é céu, ele é terra ou se ela é losango. Então como é que eu faço, né? A cliente está aqui com o cabelo preso e imaginem que à frente eu tenho um espelho, né? Então eu faço essa avaliação. Eu posso usar uma régua, não precisa ter um paquímetro, uma régua mesmo pode servir, e aí eu avalio se o rosto ele tem uma linha mais ascendente ou uma linha mais descendente. Aqui nesse rosto vocês conseguem ver claramente que a linha ela é mais ascendente do que ele é descendente, né? Então a energia é uma energia céu, né? E aí pensando que eu vou trabalhar com harmonia ou com caráter, só recordando que harmonia é fazer o oposto e caráter é reforçar o que tem. Nesse caso, se é um rosto que ele é céu e eu for pensar em harmonia, eu tenho que dar o mesmo tipo de efeito, no caso no cabelo. E aí então ela teria um cabelo com essa forma aqui. Não significa cabelo cortado curto, significa que teria mais volume aqui no topo, né, do que na parte de baixo. E talvez possa até ser curto também. E aí a gente pergunta para o cliente se ele prefere desta forma, ou que seria o caráter, reforçar a energia que tem, ou o contrário, que é harmonizar, ou seja, preencher essa área aqui de baixo, que seria a harmonia estética, o equilíbrio. E aí a cliente vai optar. Então, nesse caso específico, é um diagnóstico específico de cabelo, né? Mas que também pode ser adaptado para uso de acessórios, para manter essa energia no formato do acessório na mesma energia, ascendente, ou um formato mais descendente. Esse teste é o teste do gestual. Lembra o teste gestual que os gestos eles mostram emocionalmente aquilo que a gente tem dificuldade em falar, em explicar. Então também é um teste muito vinculado a cabelo.
onde a gente pede para o cliente mostrar com as suas mãos como ele prefere o seu cabelo arrumado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou bagunçar um pouco o cabelo que está aqui, né, da nossa modelo, e aí eu vou pedir para ela arrumar o cabelo como ela gostaria que ele ficasse, tá? Então eu posso pedir para a cliente baixar a cabeça e levantar o cabelo, ou eu posso simplesmente modificar, né, a forma como tá ele aqui. No caso, eu vou fazer isso aqui e vou soltar. E aí eu vou pedir para ela arrumar o cabelo como ela gostaria que ele estivesse, com as duas mãos sem falar. O que a gente observa com isso, né? Que ela gosta de um cabelo que seja um pouquinho de volume aqui, né? Um pouco solto, não aqui em cima, porque ela mexeu aqui, e que esse cabelo tem um pouquinho de volume e movimento nessa lateral aqui. Tá? Então esse teste ele é super legal, porque às vezes a cliente fala assim, eu não gosto de volume, e aí se faz uma escova, por exemplo, e o cabelo totalmente chapado assim. E na verdade não é que ela não gosta de volume, ela quer volume em algumas áreas, como nossa modelo mostrou aqui, que ela quer no início, que é um pouquinho solto aqui e um pouquinho de movimento aqui. Em nenhum momento ela mostrou volumes aqui atrás, um desejo de um cabelo mais comprido, porque quando alguém quer um cabelo mais comprido, lembram que eu falei lá no início? A pessoa assim, eu quero cortar meu cabelo. Aí no teste gestual ela faz isso aqui e puxa o cabelo, ela está agarrada até o final. Se esse cabelo fosse mais comprido e ela deseja cortar, ela vai parar exatamente não, mas bem próximo do comprimento que ela está pegada ainda. É um teste muito rápido de fazer, que a gente consegue fazer antes de escovas, antes de cortes, e até quem não trabalha com cabelo, trabalha só com consultoria de estilo, pode identificar como é que essa cliente ela gostaria de usar o cabelo. De repente ela está com uma dificuldade, não é no corte, e sim simplesmente na maneira como ela está arrumando esse cabelo. E se o cabelo, se ela deseja volume, e o cabelo na nossa modelo, ela não tem naturalmente um volume, a gente pode criar com mechas, por exemplo. Pode dar um babyliss na frente. Aí ela, de repente, a gente fala assim, vamos usar um babyliss, fazer umas ondas, ela vai dizer, eu não gosto de babyliss. Mas de repente não é em todo o cabelo, é só num local. Então esse teste é super rápido de fazer, a gente consegue identificar bem os desejos, porque a linguagem não verbal ela passa muita informação mesmo, ok? Então a gente já passa então para um outro teste, que é o teste de ver as assimetrias. Vou prender novamente o cabelo da cliente para verificar aqui as assimetrias. Lembram lá que a gente falou no módulo 3 sobre que o rosto tem um lado diferente do outro e que um lado é mais alto que o outro, ou que tem algumas áreas que são mais altas que a outra. Então esse é o momento que eu vou olhar. Eu não vou aqui fazer o diagnóstico do nosso modelo, mas apenas demonstrar o que vocês devem observar ao fazer essa análise. Mais uma vez, na frente vai estar um espelho. O espelho é super importante porque ele nos dá um distanciamento do cliente, que é como as pessoas nos olham. A gente não olha uma pessoa muito próxima, a gente tem ali uma distância, né, que ela é a distância dos relacionamentos pessoais. Então o que a gente vai observar, né? A gente vai observar como é que é a boca, qual lado da boca é mais alto. Como eu falei para vocês, nós não vamos aqui fazer a análise, né? Só mostrando o que a gente tem que observar. Qual lado é mais alto? Outro ponto é aqui das maçãs do rosto. Qual é o lado da maçã mais alto? E outro ponto é aqui dos olhos. Qual olho é mais alto que o outro? Se a gente tem esses três lados, digamos aqui, né, que a boca, a maçã e o olhar todo é mais alto desse lado, a gente tem esse lado aqui como lado ascendente e esse lado como lado descendente. Né? Ou o contrário, a boca, a maçã e os olhos mais altos desse, a gente tem esse fluxo aqui. Só que também o que pode acontecer? Eu posso ter a boca mais alta desse lado e o olho mais alto desse. E aí a gente chama de cruz, ou seja, tanto faz. O rosto já tem um certo equilíbrio que ele mesmo tem dele, que é um lado equilibrado do outro lado. Então vamos lá, vou soltar de novo o cabelo para mostrar como é que isso influencia, principalmente no lado que eu divido o cabelo. É muito comum a gente pensar assim, qual é o lado que fica bem para mim e tal. Então digamos que
o lado aqui da nossa modelo mais alto fosse esse, tá? Se fosse esse e eu reparto o cabelo desse lado aqui, significa que esse lado é mais alto, tudo vem mais alto e ele faz isso aqui, ou seja, eu mantenho as assimetrias, eu mantenho esse rosto com mais energia e aí ele faz isso aqui. Se eu faço o contrário, eu dou uma equilibrada, ou seja, ele é mais alto desse lado e aí eu com isso eu baixei esse lado aqui porque eu levantei esse, então ele dá um equilíbrio. Com isso eu observo qual lado que a cliente prefere. Se ela prefere com mais, vamos dividir aqui, se ela prefere com mais energia, considerando um exemplo que esse lado fosse mais alto, tá? Então ela teria mais energia e o outro lado mais equilibrado. Não existe o certo e o errado. Tem semanas que ela pode preferir o de mais energia e tem semanas que ela vai preferir o que de mais equilíbrio. Tem dia que a gente está mais devagar, de repente é melhor colocar o lado de mais energia. Tem dias que não. Então isso vale para noivas também, quando trabalha com consultoria de noivas, né? Qual é o lado que vai a franja do cabelo? Qual é o lado que eu divido? Né? E se eu trabalhar com o cabelo no meio, eu não vou estar trabalhando com favorecendo nenhum dos dois lados. Então é um teste super rápido de fazer das assimetrias e aí eu vou avaliar se eu vou reforçar mantendo as assimetrias ou se eu vou equilibrar as assimetrias, ok? A outra avaliação que nós fazemos é da zona dominante. Então eu uso a minha régua como auxílio, coloco ela aqui na vertical e eu vejo qual é a zona que predomina, né? Então a gente observa aqui que a gente tem uma região mais aqui nariz, né, que é a zona dominante. Em muitos clientes vai ser essa região aqui da frente, da comunicação, outros vão ser testa, talvez tenha alguns que seja nariz e boca. E aí vocês têm que lembrar de quando eu falei sobre as zonas de compensação. Eu imagino esse perfil dentro de uma caixinha e aí eu uno os vértices e eu vou ter um ponto central aqui. E aí eu tenho que imaginar que todas as linhas da minha face passem por esse ponto e aí o lado oposto vai ser o meu lado de compensação. Então aqui, digamos que a modelo tivesse uma zona dominante que fosse a região da comunicação, queixo e boca. Eu passando aqui pela minha linha lateral, eu vou ver que a minha zona de compensação seria aqui atrás. Então se eu quiser harmonizar este rosto que tem uma zona de comunicação, o queixo mais pronunciado, o que eu faço? Eu vou trabalhar aqui com um volume nessa região, seja um rabo de cavalo, seja um volume com corte de cabelo, seja uma textura no cabelo, né? E aí eu faço essa compensação, ok? E aí a mesma coisa eu faço com todas as áreas que eu tenho dominante. Nariz eu passo o contrário, seria um rabo de cavalo por essa região aqui, né? Mais equilibrado aqui, né? Testa aqui atrás, então vocês imaginem o seguinte, que eu tenho uma zona aqui dominante boca e eu tenho volumes aqui atrás. Né? Ou seja, eu faço um rabo, um penteado, eu faço um coque ou um rabo baixo e eu tenho volume aqui. O que essa imagem vai me dar? Uma imagem mais pesada. Lembram lá do primeiro módulo sobre imagens leves e pesadas? Fica peso. Quando é que eu vou ter mais leveza? Quando eu colocar aqui em cima e fazer a harmonização. Então, eu identificando as minhas zonas dominantes, eu vou saber se eu vou trabalhar com harmonia, que é fazer a compensação oposto, ou se eu vou reforçar. Né? Eu mantenho como está. Quem tem, por exemplo, projeção de boca, eu posso trabalhar aqui com franjas e aí eu deixo esse perfil mais na vertical. A outra análise que a gente faz é do perfil como um todo, né? Se ele é um perfil angular, se ele é um perfil curvo, se ele é um perfil convexo ou se ele é um perfil reto ou até se ele é um perfil misto. Tá? Então eu posso usar assim a régua aqui como apoio e ver como se mostram aqui essas minhas formas, tá? No caso da modelo a gente tem um perfil duplo, né? Uma curva e um reto aqui, e isso varia de cliente para cliente, ok? A outra análise é da proporção.
Lembra daquelas medidas que vocês fizeram no exercício com a foto de vocês? Vocês podem utilizar uma régua, um paquímetro ou até a mão de vocês para fazer essas medidas para saber se a cliente tem um rosto que se é longo, se é largo, como é que são as proporções de olhos. É óbvio que com o tempo, com a habilidade, a gente não vai precisar ficar medindo o tamanho do olho para saber se é da mesma distância entre os olhos, da glabela, a gente olha e já vê. Tá? Mas o que a gente vai identificar? As 3 áreas, lembra 3 áreas? Testa, nariz até o meio da testa, aqui, meio dos olhos, desculpa, e da base do nariz até o queixo, tá? E aí as 3 áreas são iguais ou não, e a lateral na parte mais larga. Então, se eu tenho aqui essa medida, por exemplo, na minha lateral, como ela se comporta. Ok? As outras medidas é saber se o tamanho do olho é igual ao outro tamanho do olho, se entre os olhos é o mesmo tamanho, o pescoço em relação ao final aqui dos olhos, a boca em relação ao meio do olho. Então eu faço todas aquelas medidas que vocês já fizeram naquele exercício e eu faço mentalmente ou eu faço com a cliente com régua, paquímetro, ou eu tiro uma foto também, se eu vou fazer um dossiê para entregar depois, e eu verifico depois as medidas e eu tenho mais veracidade. É claro que cuidem para não tirar foto do celular muito próximo, porque ela distorce e aí sempre aparece errado, ok? Ou qualquer voltinha, qualquer inclinação que a cliente faz, eu posso ter uma área um pouquinho maior. Lembrando que, para eu trabalhar com harmonia estética, eu tenho as 3 áreas iguais. Então eu vejo se são iguais ou não e eu trabalho com maquiagem, cabelo, acessórios, enfim, tudo. E aí nessa parte a gente entra então nos temperamentos, né, para identificar qual é o temperamento dominante. E aí eu dou uma dica para vocês, não comecem já a tentar identificar qual é o formato do rosto, ok? Façam as feições e depois vocês fazem a avaliação do rosto. Como eu disse durante o curso, o rosto é apenas um dos aspectos a ser avaliado. Não dá pra gente determinar assim, o rosto é redondo, então pertence ao temperamento fleumático, ponto, essa pessoa é fleumática. Não, não é assim que funciona, né? E lembrando também que essa análise é 50% de como a pessoa é. Os outros 50% é influenciado pela maneira onde ela vive, pela maneira como ela vive, suas relações, sua autoimagem, e assim a gente tem toda uma construção de como ela se mostra perante os outros, ok? Então vamos lá, o que a gente vai avaliar seguindo ali a ordem da nossa fichinha, né? A gente vai avaliar intelecto. Se o perfil do intelecto é reto, a gente olha de perfil e olha de frente como se mostra, tá? Se é reto, se é inclinado. Então, se são linhas retas, vai ser colérico, se são linhas inclinadas, vai ser sanguíneo, se são linhas curvas, ou é melancólico ou é fleumático. Se são linhas curvas, mas são estreitas, tudo que é estreito é melancólico, tudo que é mais largo é fleumático. A seguir eu vou avaliar os olhos. Se os olhos são amendoados, amendoados é que tem esta inclinação para cima, se eles são retos, se eles são caídos ou se eles têm um peso. Então lembrando, reto é colérico, amendoado com ascensão é sanguíneo, caídos é melancólico e quando tem peso é fleumático. E o olhar profundo também é um olhar muito do colérico e os olhos grandes e salientes é muito do sanguíneo. Isso se soma às sobrancelhas, se elas são retas, arqueadas, então eu posso usar uma régua, posso usar um paquímetro e aí eu vou estar avaliando o cliente, sempre olhando na frente do espelho para ele que também consiga acompanhar essa análise. Eu posso explicar para ele ou eu posso simplesmente dizer no início do diagnóstico que eu vou avaliar suas feições sem falar nada e falar posteriormente, né? Vai depender de cada um de vocês. Vou avaliar tamanho de nariz, se é um nariz que é reto, vou pedir para o modelo ficar de lado aqui para a gente ver essa questão do reto ou não. O reto ele seria reto, assim, o arrebitado teria uma modulação mais alta, né? Pedir para ela voltar de novo. E os outros que eu tenho que avaliar, o nariz pequeno, que seria delicado, do fleumático, ou o nariz mais fino, que seria do melancólico. A boca é a mesma coisa, boca com lábios grossos, ou é colérica ou é sanguínea. Se for lábios que são mais voltados para cima, sempre com sorrisos, muito sorridente, é sanguíneo, né? Se são lábios finos,
lábios é melancólico, e se for lábios tem um beiço o formato menor, né, é dentro do fleumático. Queixo também, se o queixo é um queixo mais para trás, né, não é um queixo que seja perceptível, ou vai ser fleumático ou vai ser melancólico. Se for um queixo com formato triangular, é um queixo sanguíneo. Se for um queixo com formato mais quadrado, é colérico. Tá? Então essas são as análises que a gente faz. Posteriormente a gente vai fazer a análise do formato do rosto, lembrando que a gente tem que verificar se a linha aqui da mandíbula, ela está na mesma linha da boca ou não, ok? E aí a gente verifica como é que é o formato do rosto. A partir dessas avaliações a gente vai ter um somatório de quantos sanguíneos teve, quantos coléricos teve, quantos melancólicos, fleumáticos. Eu chego num temperamento dominante ou em 2 temperamentos dominantes, e isso vai influenciar na imagem que essa pessoa transmite. A outra avaliação é se a temperatura ela é quente ou é fria, e aí é super importante a cliente estar sem maquiagem, sem batom. Nesse caso ela está de batom, então aqui é mais para mostrar, né, não fazer a avaliação, e ela ter uma luz, né, também legal para fazer isso. Que luz é essa? É uma luz natural. Vocês podem fazer num ambiente aberto, né? E se for um ambiente fechado, existem luzes específicas que tem no material de vocês anexo algumas sugestões, ok? Então o que eu faço, né? Para identificar, como eu mostrei para vocês no módulo, né, 4, se a temperatura é fria ou é quente. Eu uso tecidos e eu vou colocar o tecido na frente do cliente. No caso aqui é um tecido prata, que ele vai me revelar peles mais frias, ou seja, se há uma harmonização. Como é que eu vejo essa harmonização? Quando eu coloco, parece que é uma coisa só, assim, a pele e o tecido, eles não têm uma divisão. E como é que eu vejo também isso? As manchas, né? Olheiras, marcas aqui do lado da boca, do lado do nariz, manchinhas da pele, como é que se comportam com esse tecido. E aí eu comparo com o tecido dourado, que remete a peles que são quentes. E aí eu vou comparar qual das dois tecidos vai me revelar uma pele mais lisinha, uma pele mais sem mancha, uma pele mais viçosa, mais brilhante. Em muitos não, mas em alguns casos, o que a gente tem é que é difícil identificar qual que fica melhor, porque existem as peles neutras também, a gente é miscigenado, então isso acontece também. Uma outra questão que a gente também deve levar em consideração, às vezes numa análise no verão, onde as pessoas estão muito bronzeadas ou queimadas, elas podem um pouco confundir a análise, então é ideal fazer em outro momento também, né, essa identificação. E aí eu coloco, quando a pele às vezes tem manchas e a gente observa que com um tecido mostra um tipo de mancha, quando o tecido mostra outro tipo de mancha, a gente sempre verifica com o cliente o que é mais importante para ela, o que ela não gosta. De repente se acentua mais as olheiras, ela odeia as olheiras, a gente vai preferir trabalhar com aquela temperatura de pele, ok? Então esse é o teste para identificar se é frio ou se é quente, né? E depois a gente trabalha com as estações. Pode ser usando batom, pode ser com tecidos, pode ser com cartolina, tá? Mas assim, o que a gente vai ter que verificar? Se a pele é primavera, se ela é verão, se ela é outono. A pele, quando ela é outono, a gente pode identificar usando um tecido ou um batom mais cor de tijolo e também colocando próximo à pele. E a gente observa da mesma forma como essa cor reflete. Porque peles quentes elas podem ser outono ou eles podem ser primavera. Para primavera, a cor que se usa é uma cor mais tangerina, uma cor de pêssego, e aí a gente observa se fica melhor com o tom de pêssego ou se fica melhor com o tom mais de tijolo. Se a pele for fria, nós temos duas opções. Ou vai ser uma pele inverno, que ela vai ficar mais bonita usando um tom fúcsia, e se ela for uma pele verão, ela fica melhor com tons mais clarinhos. E aí vocês já podem estar vendo como isso
vai influenciar na escolha de cores de batons, de acessórios, de blusas. Muitas vezes a gente acha um batom super bonito na amiga, vai colocar e fica um horror na gente. Por quê? Porque não fecha com a nossa temperatura de pele, não fecha com a nossa cartela de cores, ok? Então é assim que a gente identifica se a pele é fria, se a pele é quente, qual é a estação. Então o que a gente tem com essa análise, né? A gente tem as feições, a forma de rosto, a temperatura da pele, qual é a estação da pele, qual é a energia, como é que ela se mostra de perfil. E lá no início a gente identificou os gostos, preferências, necessidades e o que a gente tem que fazer agora? Juntar todo esse quebra-cabeça. Tem outros elementos, né? Claro, se a pessoa usa óculos, mas aí o que a gente faz com relação ao óculos? Se a linha do formato do óculos fecha com a imagem que ela quer transmitir. Se reforça o formato do rosto, por exemplo, eu uso aqui um óculos que tem formas mais quadradas, linhas mais retas e horizontais, que são as mesmas linhas encontradas no meu rosto. Reforça o meu formato de rosto, né? E como vocês viram, a gente já conversou, passa um temperamento mais colérico, mais forte nesse sentido. Então assim a gente consegue jogar. Muitas vezes a gente não precisa mudar cabelo, mudar maquiagem, às vezes é o óculos, às vezes é a cor do óculos que não está certa, que não valoriza, que deixa aquela pele com mais manchas, sem viço, com olheiras. E aí nesse momento, se a gente não tem assim muita habilidade, uma coisa que eu sugiro, mesmo eu que trabalho há bastante tempo, eu não faço o fechamento do diagnóstico naquele dia, eu vou para casa, eu olho de novo, se eu tiver dúvida eu pergunto novamente, para quê? Para no final eu dar alguma sugestão, lembrando que não sou eu, o visagista, que vou dizer o que a pessoa tem que fazer, eu vou sugerir modificações, adequações, e aí a pessoa vai concordar ou não. Porque muitas vezes a gente pode se precipitar e fazer alguma coisa e ela não acha legal. Ou todas as modificações que ela deve fazer, ela não vai aguentar fazer tudo de uma vez só. Porque é uma mudança, de repente a imagem que ela quer transmitir está muito distante da imagem que ela tem. E isso é um processo, não é assim, toda transformação muito rápida, a pessoa não segura. E aí não se sustenta, então a gente tem que ter muito cuidado e muitas vezes a gente precisa trabalhar com outros profissionais para construir essa imagem. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns aspectos, né, para reforçar o visagismo com relação ao uso dos óculos, sobrancelhas, penteados de cabelo, para a gente fazer um review, né, de finalização aqui de tudo que a gente viu até agora. Eu sei, gente, é muita coisa, é muita informação e uma coisa eu digo pra vocês assim, eu já trabalho com isso há mais de 10 anos e toda vez eu tô lendo os livros, eu tenho dúvidas também, eu estudo e sempre tem novidade, eu sempre vejo conexões com outras áreas, estou sempre estudando. A Ecole tem diversos cursos complementares, né, os cursos de cores, que é super acrescenta esse curso. Então estudem, digo para vocês, estudem, porque a prática é que vai dar a vocês mais habilidade, né? Então, o primeiro ponto que eu vou ver, vocês estão vendo aqui já na imagem, são diversos formatos de óculos, né? É aquela questão, como é que eu escolho o formato de óculos, tá? Pensando sempre nessa questão, se eu quero reforçar o formato, o temperamento que a pessoa tem, ou se eu quero harmonizar, né? Então, que formatos que tem? A gente tem assim, como o meu, que são formatos que são mais linhas horizontais e linhas verticais. Na imagem aqui vocês estão vendo aquele gatinho, estão vendo o aviador, né? Então, vamos pensar que a gente já estudou lá no módulo 13, no 4, das linhas, né? Se as linhas horizontais elas passam estabilidade, se o meu óculos tem linhas predominantemente horizontais, a imagem que vai passar é de credibilidade. Então, se eu tenho um rosto que ele não tem linhas horizontais e eu preciso dar credibilidade a essa pessoa, eu posso simplesmente inserir um óculos com linhas horizontais, né? E linhas verticais, linhas de força, então óculos quadrados sempre vai passar mais credibilidade, mais seriedade, mais afastamento e distanciamento. Já óculos que tem esse formato mais gatinho, mais com uma energia mais céu, o que eles vão trazer? Mais energia, mais diversão, e aí vocês somam ainda a cor que esse óculos vai ter. Então, por exemplo, um óculos gatinho que seja verde, por exemplo, com bolinhas vermelhas, né?
contraste ali de harmonia de cores, mais a questão da textura. O que vai trazer? Mais a forma do óculos traz muita criatividade, diversão, alegria. E talvez não seja o óculos muito interessante para alguém que trabalha como gerente de banco, por exemplo, que não pode ter essas características na sua imagem. Então não existe assim o óculos certo nem o óculos errado, né? O que existe é aquele que vai reforçar a imagem que você quer. E aí nós temos também o óculos tipo aviador, né? Que é super bacana. Ray-Ban, que há anos, né, utiliza esse formato de óculos, mas ele tem aquele formato que é mais pesado, então ele traz essa imagem um pouco mais para baixo, um pouco mais pesada, né? Um pouco de melancolia, melancolia no sentido de, não de melancolia de tristeza, mas no sentido do temperamento também do melancólico. E assim eu vou analisar esses óculos agora, tá muito na moda o óculos que é mais circular, o redondo traz essa coisa da proximidade, do diálogo, né, do paz, a harmonia. Então a escolha do óculos, ela vai muito de encontro à mensagem e à imagem que o cliente quer passar. Então agora a gente vai falar das sobrancelhas. Aí vocês estão olhando aqui na imagem o quanto a sobrancelha é impactante, o quanto ela se relaciona à imagem, então a falta que ela faz, né? E o desenho dela, a densidade que ela tem, ela vai estar sim comunicando. E essa área que é a área dos olhos é a área da emoção, dos sentimentos. Então, o formato da sobrancelha, ele vai mostrar como nós estamos nos sentindo, os nossos sentimentos, nossa emoção, juntamente com os olhos. Então, assim, não existe um formato de sobrancelha ideal. Ou seja, eu tenho que usar angulada, eu tenho que usar reta, eu tenho que usar curva. Isso vai de acordo com a análise, né, que eu estou fazendo para identificar qual é a imagem que eu preciso passar. O que existe sim é uma sobrancelha dentro das proporções do rosto. E isso a gente consegue identificar. Então lembram lá, quando os olhos estão muito juntos, a gente pode estar trabalhando com uma sobrancelha um pouquinho mais afastada. Quando os olhos estão muito afastados, a gente traz mais próximo as sobrancelhas. E essa forma, se são linhas retas, vão estar mais relacionadas ao temperamento colérico, mais força, até mais masculinidade, mais determinação. Se são linhas curvas, tem que cuidar para o final não ficar mais baixo que o início, porque ela vai trazer tristeza, vai levar esse olhar para baixo. Sobrancelhas curvas, então, elas passam essa coisa da sensibilidade, suavidade, mas pode deixar um pouco de tristeza, principalmente quando o final da sobrancelha ele for mais baixo que o início da sobrancelha. Isso a gente sempre tem que cuidar também, esse finalzinho, porque senão ele leva o olhar para baixo e dá essa coisa do peso e da tristeza. Então, se o olhar ainda for um pouco caído, pior fica, né? E como é que eu sei assim o ponto de início, o ponto de final, o ponto mais alto, né? Mesmo que vocês não trabalhem com design lá na avaliação visagista, é importante vocês identificarem isso, porque às vezes vocês vão a um profissional e não sabem o que dizer, e aí vocês já direcionam o que vocês desejam aquele profissional. Vou estar mostrando para vocês aqui rapidamente como é que a gente identifica o ponto inicial, o ponto mais alto, né, e o ponto final. Vou estar usando a régua aqui. Então o que a gente verifica, tá? A abinha do nariz, a parte de dentro, a gente coloca a régua, né, um paquímetro aqui na vertical, e aí a gente vai traçar uma linha e vai observar, né, aqui seria o início. Só que dentro daquele exercício de proporção, o que a gente viu? Que o início do olho, ele também estava conectado aqui com essa abinha do nariz e com a sobrancelha. Então o que acontece? Ele tem que unir esses três pontos. Só que se os olhos são separados ou são juntos, às vezes isso não funciona muito bem, ou você tem um nariz muito largo. Então o que eu oriento a vocês? Tracem pela aba do nariz e tracem pelo início do olho. Aquele que for a linha mais para dentro, vocês tomem como referência. Como é que eu vejo o final? Do ponto aqui do arco do cupido, passando pelo nariz, passando pelo final do olho, vai me dar o final aqui da sobrancelha, tá? Mesma coisa a gente faz de um lado e faz do outro, depois a gente tem que verificar se os dois lados estão iguais. E como é que eu vejo o ponto mais alto? Mesmo ponto,
venho daqui do início, né, do arco do cupido, e eu passo pela íris dos olhos e vai dar aqui no ponto mais alto. Então eu tenho os 3 pontos, tá? E assim eu consigo ter uma ideia, mesmo que eu não trabalhe com sobrancelhas, eu já vou saber se essa cliente precisa de um design de sobrancelha ou não. Então aí a gente vai somar depois a informação, se vai ser curva, reta, arqueada, densa, vai depender da imagem que ela quer passar. Então sobrancelha super importante, tá? Muito importante. Aqui na imagem também tem umas dicas que eu já falei para vocês, de os olhos juntos, afastar um pouco as sobrancelhas. Se os olhos estão pequenos, a gente levanta um pouco a sobrancelha. Então a gente consegue trabalhar muito de harmonia estética com as sobrancelhas. Um outro ponto bem legal da gente trabalhar também é com sombra e luz na maquiagem, os contornos, né? O que acontece com os contornos? A gente vê tanta coisa hoje na internet dizendo, ah, você tem o rosto quadrado, eu faço contorno assim. Esqueçam tudo isso, que a gente tem que personalizar e customizar. Mas a gente tem que avaliar é que quanto mais escuro e mais claro eu tiver, mais contraste eu tiver, mais fundo e mais projetado eu tenho, ok? Então eu tenho que avaliar o que eu quero projetar, o que eu quero trazer um plano mais inferior. Esse mesmo conceito de sombra, de luz, de sombra, de clarear, escurecer, eu posso trabalhar também para cabelo, tá? E isso é muito legal, porque pra gente fugir um pouquinho daquela história que todo mundo tem o mesmo tipo de mechas, o mesmo clareamento, eu tenho que observar algumas coisas, né? Por exemplo, se eu tenho, pensando só em tamanho de testa, tenho uma testa muito alta, e eu vou trabalhar com um clareamento aqui que vai deixar um pouco contraste, o que eu tenho? Eu vou aumentar essa questão da área da testa, então eu tenho que avaliar se é o que eu quero, ou se eu devo diminuir, então de repente aquela região tem que ter um fundinho, uma raiz apagada, que hoje a gente fala assim, né? Então, se o rosto ele for um rosto quadrado, redondo, que são um rosto um pouco mais largo, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em verticalizar, né? Dar uma escurecida nessa lateral ou clarear aqui, porque aí eu faço esse alongamento. Se o rosto for triângulo, essa área é maior e aqui é menor, eu penso em clarear essa região aqui, porque ele vai dar uma equilibrada nesse rosto. Esse rosto ele é muito longo, eu escureço aqui ou clareio nas laterais e ele vai alargar. Então vocês estão vendo aqui nas imagens essas dicas aí pra gente personalizar o trabalho de mechas. Quando eu falo em cortes de cabelo ou estilos, como eu vou estilizar esse cabelo, eu sempre tenho que pensar o meu rosto dentro de uma caixinha, né? Dentro dele uma caixinha aqui. E aí os espaços vazios a gente tem que preencher quando a gente pensa em harmonia. Essas imagens, então, elas mostram certo e errado. Então, lembrando mais uma vez, não existe certo nem errado, são escolhas. Quando eu tenho ali o rosto oval colocado com aquele rosto perfeito, porque ele tem 2/3 da largura em relação à altura, e que qualquer tipo de cabelo fica bom, porque ele é harmônico, o que eu estou dizendo? Que quando eu penso em harmonia estética, todos os outros formatos de rosto tem que levar para o rosto oval. Então é isso que é mostrado nesses artigos, revistas, e aí eu tenho que optar. Se eu tenho um rosto onde eu tenho uma área maior aqui em cima, que são os triângulos invertidos, eu posso sim, para harmonizar, compensar com volumes aqui embaixo. Mas eu posso sim reforçar o formato que eu tenho, mantendo volumes aqui em cima. Aquilo da beleza, né, que eu falei lá no primeiro módulo. Beleza é um conceito muito difícil da gente definir, ok? E assim eu tenho aqui vários, vocês estão vendo na imagem, né, losango, tem que preencher embaixo, quando o rosto é muito redondo, criar linhas que criam alguns ângulos. Isso tudo é verdade, sim, é verdade, porém eu não preciso sempre harmonizar, ou seja, se é quadrado tem que dar curvas, se é curva eu tenho que dar linhas retas. São tudo opções que eu tenho e cada opção vai me levar a uma imagem a transmitir. Pessoal, então assim, ó, eu vou passar para vocês algumas imagens com o que cada estilo de cabelo, cada corte transmite e para vocês terem uma visualização melhor, né? Então vocês estão vendo agora aqui na imagem cortes que têm linhas verticais. Lembram que linhas verticais passa força, né? Passa controle. Então cabelos que têm essas linhas verticais, eles sempre vão passar força, controle. Pessoas que não mudam muito, que são muito
controladoras, né? Então se tem aquele repartido no meio, então ainda reforça mais essa questão das linhas imutáveis. Então quando a gente quer dar mais força para uma imagem, a gente pode sim recorrer a linhas retas. Quando a gente quer dar mais dinamismo numa imagem, uma opção é trabalhar com cabelos com linhas inclinadas. Então vocês veem aqui também na imagem que tem cabelos que tem movimento em diagonal, e essas linhas inclinadas, que é relacionado com o corte de cabelo, com a cor dada no cabelo, elas vão sim trazer mais dinamismo e mais flexibilidade a essa imagem. É muito legal assim, se tem alguém com formato quadrado e você quer dar um pouco mais de suavidade a esse rosto, mais dinamismo a essa imagem, aí você cria uma linha diagonal que pode simplesmente ser uma franja. Já linhas curvas, como a gente já viu, linhas curvas sempre suavizam a imagem. Então aqui a gente tem algumas opções desses cabelos com ondas, longos, que sempre vão trazer suavidade e um toque feminino e romântico até a essa imagem. Nessas outras imagens eu trago os cachos, né? Os cachos eles podem trazer um pouco de confusão, um pouco assim parece que a pessoa não tem muito controle, pode até parecer um pouco descuidada, porque o cacho ele tem um pouco de vontade própria, né? Então quando ele não tem muita definição, o que acontece? Parece que a pessoa também não consegue organizar as suas coisas, então tem que cuidar muito o cacho em imagens de pessoas que precisam passar uma imagem de organização. Talvez naquele momento profissional ou naquele momento de vida, talvez seja interessante não usar o cacho ou dar mais definição a ele, transformando ele numa onda com mais controle. Assim também como aquele cacho que parece um cacho bem espiral, como cabelo de criança, ele pode trazer um pouco de infantilidade a essa imagem. Ou de repente pode ser uma opção para trazer um pouco mais de jovialidade também. Então a gente tem que observar o que a gente quer na imagem e trabalhar com essa forma do style. Uma outra maneira bem bacana de a gente trabalhar extroversão e introversão numa imagem é através também da finalização do cabelo. Toda vez que a gente leva esse cabelo para formas mais internas, mais fechadas, a gente se fecha mais, né? E quando a gente trabalha com formas que o cabelo volta, tem essa virada para fora, a gente trabalha com extroversão. Então também é uma maneira muito rápida da gente estar trabalhando uma mudança na imagem, simplesmente mudando a forma como a gente penteia o cabelo. E aí a gente tem um corte clássico, né, que é o bob ou o Chanel, aquele todo certinho. Então imaginem uma pessoa que tenha corte Chanel, todo estruturadinho, todo voltado para dentro. Então uma pessoa que controla, uma pessoa introvertida, e de repente ela precisa passar uma imagem diferente, não precisa mudar o corte, sim mudar a maneira como estiliza, como finaliza esse cabelo. O corte, esse bob, o Chanel, ele também passa muito de elegância, né? Um estilo mais chique, elegante, e talvez seja até por isso que esse corte que é o long bob, o que é o long bob? É um Chanel um pouquinho mais comprido, não é um corte assim, mas é um comprimento de corte, que é esse que encosta aqui nos ombros, e eles têm caído tanto no gosto das pessoas porque ele é bem democrático, né? Ele funciona bem em qualquer tipo de formato de rosto, e aí tem essas opções de deixar ele mais bagunçadinho ou mais lisinho, e é por isso que muita gente pede, e como eu disse, ele é muito democrático. Muito liso, com linhas retas, vai passar uma imagem de força, né? Quando tem umas ondas mais estruturadas, suavidade, ou se é mais bagunçadinho, uma imagem mais de diversão e mais relax até. Uma outra dica para vocês é com relação a coque, né? Que muitos profissionais têm que prender o cabelo e acabam prendendo o cabelo de qualquer jeito, não se preocupam muito. Então tem aquele coque que é alto, lembra lá quando tá na parte de cima da imagem, traz mais leveza. Aquele coque que quando a gente tem cabelo comprido, a gente acorda de manhã, já dá aquele prende assim, é como se a gente desse mais energia. O coque, quando ele é alto, ele passa uma imagem mais de jovialidade, de mais energia, mais despretensioso, né? Mais jovem. Então tem também o outro coque, que é aquele coque que é aqui embaixo, o coque baixo. Esse coque, ele então tá na parte inferior da imagem, ele traz um pouco mais de peso, um pouco mais de
sofisticação também, mas ele pode trazer um pouco mais de seriedade a essa imagem. Tem que cuidar, porque isso eu vejo muito assim em mãe de noivo, mãe de noiva, que às vezes está um pouquinho acima do peso, tem um certo volume nessa região aqui e coloca aquele coque baixo para trazer a sofisticação e tal. Tem que cuidar isso, né? Porque ao mesmo tempo que ele traz sofisticação, ele traz também esse peso. E tem o coque médio, né, que ele tá nesse intermediário, que ele tá mais equilibrado. Rabo de cavalo, então, ele é uma opção super versátil. Por quê? Porque ele traz esse alongamento na silhueta, né, quando ele é médio ou quando ele é mais alto, e mostrando essa região aqui do pescoço aqui de trás, que é uma região que traz bastante até sensualidade, porque ela tem uma curva. Então rabos de cavalo, coques, né, eles sempre mostrando essa região aqui, eles vão ter essa pegada um pouco mais sensual também. Um outro estilo de finalização são os semi-presos, né, que é aquele assim, prende uma parte, a outra parte não. Ele deixa o rosto bem à mostra, né, e aí ele dá assim um toque de sofisticado, porém não muito, mas tem que cuidar o modo como prende, porque pode ficar um pouco infantil, porque ele é um penteado que criança usa, né, adolescente usa, assim, que é essa coisa do prende uma parte, outra parte fica solta, então tem aqueles cachos, então tem que cuidar muito bem, assim, quando eu vou usar, que ocasião, que idade eu tenho, que imagem eu quero passar. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu uso um cabelo muito sexy. O que é esse cabelo muito sexy? É aquele cabelo que tem esse movimento, é aquele cabelo que é jogado de um lado para outro, é aquele cabelo que tem uma certa onda, assim, mas é meio bagunçado, porque se eu estou num ambiente de trabalho e eu trago essa sexualidade para minha imagem, né, eu tenho que ter cuidado, porque dependendo, não é bem vista essa sexualidade naquele momento profissional. Mas de repente pode ser super interessante na parte do meu lazer, na minha saída na happy hour. Então é só uma questão de cuidado de quando eu vou usar esse visual mais sexy ou não. Uma outra questão é sobre franjas, assim. Todo mundo pode usar franja. Franja é super democrático. O que eu sempre digo assim, cada um tem uma franja para o seu momento, né? Então o que a gente precisa entender é o que essa franja está comunicando. Quando a gente tem um cabelo muito comprido e a gente usa uma franja muito reta, muito distante do comprimento de cabelo, lembra sempre um penteado muito infantil. Aquela regra dos terços, que é 1, 2, 3, a gente também pode levar para o cabelo. Se o meu cabelo tem um comprimento que vai até aqui, 1/3 dele tem que ser a minha franja, né? Então, se o comprimento é até aqui, 1/3 é mais ou menos esse, a minha franja vai estar aqui. Se eu uso uma franja aqui, ele já infantiliza a minha imagem. Por outro lado, tem outras opções de franja, que é aquela franja que a gente joga na lateral, criando uma linha inclinada. Traz sempre dinamismo à imagem. Uma outra franja é aquela que a gente esconde o intelecto e que pode ter até um compridinho aqui na lateral e que eu faço o quê? Eu trabalho o foco do olhar, o foco da emoção. E a outra franja que a gente também tem que dar uma cuidada um pouco é essa franja que é muito curtinha e que ela é divertida e que ela traz essa linha um pouco reta que mostra o intelecto, porém ela pode ser divertida demais e ser criativa demais e em alguns momentos ela pode não ser muito legal. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode ser quem a gente quiser, a gente pode usar cabelo comprido, cabelo curto, pode usar franja, pode usar mechas, a gente só precisa ter consciência da imagem que a gente está transmitindo. Se ela está coerente com aquela imagem que a gente quer passar e quem a gente é. Vou entrar agora um pouco em cabelos masculinos, né, falar um pouquinho de barba. Mais uma vez, assim, não existe uma regra, né, com relação a tal profissão, usar tal cabelo, tal barba, tal formato de rosto, tem que usar determinada barba. O que é importante a gente entender é que as linhas que constituem a barba e o corte de cabelos masculinos sempre vão trazer também uma imagem, tá? Então, vocês estão vendo aqui algumas imagens masculinas. Uma das imagens ela tá na lateral, é um rapaz que tem uma barba longa, está de perfil e tem um coque alto. Lembra daquelas zonas de compensação? Então ali forma uma linha em diagonal e que traz bastante equilíbrio a essa imagem, né?
Já na segunda imagem, a gente tem também um coque sem a barba e a gente vê também ali um equilíbrio com relação à zona dominante dele, que é a região da comunicação. A outra imagem tem uma barba bastante pesada, traz aquele peso para a área de baixo, né, na zona mais baixa do retângulo, e aí deixa essa imagem de repente pesada demais. Nós temos também ali um cabelo cacheado, com uma forma mais arredondada, dá um pouco de sensibilidade, suavidade, romantismo, parece um anjinho até, né? E então assim, ó, o que é importante a gente analisar? Se a imagem vai ficar pesada, se não vai ficar pesada, qual é a linha da minha barba, se ela tem uma linha diagonal, se ela tem uma linha curva, se ela vai alargar o meu rosto. Então não existe a barba, digamos, ideal, vai depender da imagem que eu quero passar. Né? Uma barba que simplesmente cresce sem controle, sem definição, é óbvio que vai passar uma imagem de alguém também que não tem organização nas suas atividades. E aí nessas últimas imagens aqui a gente tem diversas formas de barba, mostrando muita criatividade. E aí quando vocês estiverem atendendo o público masculino, avaliem bastante assim qual é o desejo e pensem apenas nas linhas, porque muitos de vocês não vão executar esse serviço. E aí quando levarem o cliente de vocês a acompanharem a uma barbearia, é importante falar das linhas da barba, porque o profissional que vai atuar nessa área, ele já vai entender melhor, né? Para a gente fugir daquela questão do que é moderno agora e do que não é, né? Então a gente foge do fashion e entra mais dentro da imagem. Então vocês olham aqui como tem muitas opções de barba, algumas até bastante divertidas, né? Mas cada caso é um caso, né? Então avaliem bem e busquem sempre um profissional habilitado para executar a ideia de vocês. Bom, a gente chega então ao final do curso. Um super obrigado a quem esteve comigo. Eu espero assim ter agregado muita informação, colocado muitas dúvidas. Eu tenho certeza que vocês saem com dúvidas, mas é isso mesmo. Tem que estudar, tem que ler os livros, leem o material, ouçam novamente as aulas, peguem amigos, façam algumas avaliações gratuitas, tá? Porque é muito fácil a gente ir pelo nosso juízo de valor, né? A gente pecar assim, eu já sei fazer, já olhei, já interpretei, tem tal formato, tem tal linha, é assim. Não esqueçam, é 50% essa análise, o resto é como a pessoa vive, né? Como ela tem o seu dia a dia, assim, que influencia muito na sua personalidade. E aí eu vou encerrar o curso com uma frase que eu gosto bastante, que é do Saramago, que diz o seguinte: por que foi que cegamos? Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Então é isso que eu estou falando. Muitas vezes a gente acha que está vendo, mas a gente está apenas julgando, a gente não está enxergando. Então abram a mente, abram o coração e escutem e veem e interpretem. E boa sorte para vocês. A gente se encontra qualquer dia. Um grande beijo.